Tá gravando? Tá gravando sozinho. Porra. Vou botar isso aqui, vai assim mesmo. Fala aí, gente, beleza? Eu sou o Skitter, tô voltando com mais um vídeo depois de um hiato que eu prometi que não ia ter. Mas essa merda tem que sair, né? Então, uma hora vai. Deixa eu ver, tá aparecendo aqui o Maurício. Consegui ele pro meu aniversário. Tô aqui junto com a minha edição também comemorativa do clássico, de 35 anos. E hoje eu vou falar da última novidade, o último filme da franquia, que é uma sequência, ao mesmo tempo é uma nova trilogia do que era para ser a prequela, o soft reboot de Planeta dos Macacos. É um reboot que eu não comprei ainda que é um reboot. Eu acredito ainda que tudo aquilo ali é um estofo, é uma forma de reescrever o que acontece antes do clássico, mas eu não acredito que ele ignora que vai chegar no clássico, embora eu não espere uma refilmagem. Cara, entrando primeiro num ponto. Como um fã do filme original, posso até dizer que um fã da franquia, conhecendo os antigos e a relevância dessa franquia. Tirando o clássico, que é esse aqui que está atrás de mim, o Planeta dos Macacos nunca atingiu a mesma nota, embora tivesse separados alguns excelentes filmes, mas nunca atingiu a nota do clássico em termos de avanço, em termos de inovação, em termos de junção de thriller com ficção científica, com crítica política. Tem a sua tem o seu mérito, embora não seja reconhecido hoje, de ser a primeira franquia de ficção científica a virar uma marca que poderia virar brinquedo, série, desenho, quadrinhos. Isso foi feito anos antes de Star Wars e ainda assim, por alguma razão, Star Wars apagou esse mérito cultural da franquia Planeta dos Macacos. Tem os seus filmes que já, a partir do segundo, já viram uma viagem bem fritada, bem drogada, né? De conceitos da saída da Era de Aquários, com os anos 70, com a ficção pulp. No segundo filme já tem mutantes, mas eu vou falar disso em outra questão. Quando chega essa nova versão, passados uns 10 anos daquela versão horrível do Tim Burton que não casa com nada, é um filme que eu odeio, é um filme que não funciona como fantasia nem como ficção científica. Porque ficção científica, cara, por mais que você queira sentar e distrair, ter uma boa pipoca, como falam assim, ele ainda tem que te fazer pensar alguma coisa. E se o filme não sobrevive a uma reanálise, então ele é ruim. Ou pelo menos é uma ficção científica ruim. Independente de se gostar ou não. E isso me leva aos problemas que eu tinha com a trilogia anterior, que eu sou um dos poucos que não morre de amores por ela. Eu gosto, principalmente do primeiro, o Origem, só que eu não sou um grande fã das sequências. Eu acho que depois do original, o Origem é o melhor, de 2011. Tem a troca do diretor e coloca o Matt Reeves, que é o diretor do último Batman, que eu não vi. É um diretor de Cloverfield. É um cara que tem uma boa, como se fala, uma boa direção técnica, mas ele não tem uma assinatura. Para mim, ele é um operário levado muito a sério. Tanto que as sequências dele, ele fecha a trilogia anterior, me incomodam num ponto. Ele, no segundo filme, abandona totalmente a questão científica e vira um drama de ação. Mais um filme de ação, né, mal disfarçado, com macacos. O segundo já é um filme de guerra, com bastante ação e drama, também com macacos, mas a questão política e a questão científica, a ficção científica, ela vira um detalhe muito menor. Para ele narrar aquela questão como se o César fosse um Moisés daquele povo simiesco, mas ainda assim perde esse detalhe que tem no primeiro, na origem, e principalmente no clássico, e basicamente inexiste nessa sequência. E até tá ali, sendo bem justo, mas ele se perde porque tem um roteiro muito rocambolesco
E a franquia já teve muito disso. Isso não é um defeito só desse filme. Nem é para ser um demérito, se for para dizer assim, né? Se for para seguir a tradição. O problema é que ele não sabe se ele tem um pé no camp, no blockbuster da Disney, numa versão mais marvetizada da franquia. Por quê? O que se estabelece com essa nova franquia sem o diretor Matt Reeves? Wes Ball, acho que é o nome desse novo diretor. Ele se passa 300 anos linkados com a franquia anterior, já com César morto, só que ele não se casa. Ele apresenta novos conceitos, só que nenhum ali se explica o mínimo. O mínimo. E o que eu vejo? Eu vejo um protagonista feito por um ator novo, até um ator que fez um papel pequeno em It, a Coisa, mas ninguém vai reconhecer porque ele está com camada digital por cima, então não adianta falar dele. E ele é um protagonista que, vai por mim, desculpa parecer duro, ele parece que é para refletir a geração moderna. Ele tem muito pouco a oferecer em termos de opinião, mas por alguma razão os eventos levam ele a tomar decisões. Tal qual quase todo protagonista moderno adolescente de hoje, ele tem muito pouco a opinar, mas ele tem muito para consumir. E então eu vejo aquele mundo estabelecido 300 anos depois da morte de César, que tem quase uma pietà no final do último filme. E então eu começo a ser apresentado com conceitos que me parecem coesos de início, mas que depois dos 10 primeiros minutos eles vão embora. Porque eu vejo aquela colônia de macacos, o termo correto é símios, né? Mas macaco, se eu sei bem, é quem tem rabo e tal, ou que tem rabo e não tem o uso do polegar. Mas a nossa tradução ajudou a matar esse... Nossa, toquei no microfone. O anátema. Então, como eu posso dizer? Aquilo ali se apresenta de início uma rede de chimpanzés, pescadores e tecelões que tenha como hábito criar falcões como povos coloniais primitivos da Ásia, da Europa Oriental. Mas isso acaba por ali, porque eu vejo a questão de ter invasões de outros macacos, e a questão da colonização, do conflito, da construção daquela sociedade inicial, coisa que tem no antigo, nos filmes antigos, quando falo antigos, os da década de 70 mesmo, a franquia original. Mas começa a vir conceitos novos que eu simplesmente não sei o que pensaram quando colocaram aquilo ali, porque durante a primeira exibição, que eu vi o filme, no caso, ainda durante a minha primeira experiência vendo o filme, parece que eles querem ignorar que teve o filme anterior, ao mesmo tempo que eles linkam os conceitos da trilogia anterior. Falam de César. César, no caso, ali é dito, linkando com o filme clássico, como o macaco que trouxe a grande revelação a eles, como o legislador, que é uma espécie de Jesus desse mundo no filme clássico. Na franquia antiga, no último filme, o mais mal feito da franquia clássica, ele aparece, no caso é a Batalha do Planeta dos Macacos, só que ele é feito pelo John Huston, clássico diretor John Huston, numa participação especial. Nesse filme fica estabelecido que ele era o César, o legislador. Mas aí eu começo a ver outros conceitos. Primeiro, aparece uma personagem humana, que está sendo caçada para a escravidão pela tribo do violão chamado Próximo César, um colonizador, uma espécie de Gengis Khan, macaco. Só que até aí tudo bem, estava indo. Aí eu vejo que essa garota, ela sabe falar. Só que ela não sabe falar apenas. Ela sabe falar muito bem, ela raciocina. Como? Simplesmente se diz que uma tribo desses humanos conseguiu se resguardar do vírus que não só matou grande parte da humanidade no primeiro filme, como os que sobreviveram com o tempo perderam, por algum dano neurológico, a capacidade da fala. Essa é uma das poucas pegadas de ficção científica na franquia anterior que são bem trabalhadas. Porque linka com o clássico e explica por que aqueles humanos eram escravizados, porque eles realmente regrediram. Sem a capacidade de fala, se perde a capacidade de passar adiante muitas informações. E
que é um grande erro do filme do Tim Burton, por exemplo, porque naquele mundo ridículo dele, toda aquela civilização humana é escravizada, porém fala. Não só fala como pensa, e aquilo destrói todo o conceito daquele filme. E explica também por que aquele filme não foi pra frente. Aquela franquia não foi pra frente. Independente daquele gancho final que também não é bom. E esse filme incorre no mesmo erro. Porque eu vejo seres humanos ali que são racionais, só que dessa vez eles não têm razão para isso. Eles têm um motivo que vai contra. Por alguma razão, uma grande gama de seres humanos sobreviveram, sabem falar, se vestem muito bem para um mundo apocalíptico de 300 anos atrás. O fato dessa menina que eles resgatam, que se chama Nova, que também é uma referência ao par romântico do Charlton Heston no filme clássico. O fato dela estar até muito bem fisicamente não ajuda esse conceito. Ela parece aquelas personagens do filme do John Ford, tipo a... Não estou desmerecendo o clássico, mas em Rastro de Ódio aparece a... Qual é o nome da atriz, cara? Espera aí que eu vou lembrar. Voltei. Natalie Wood. Então, Rastro de Ódios é um clássico, eu amo esse filme, do John Ford, mas a sobrinha do John Wayne, que é feita pela Natalie Wood, está há 5 anos escravizada por índios, sequestrada, e quando ele encontra ela está desde batom. Mas beleza, é um filme de estúdio, meio em locação aberta, filmado em 56. Agora, aquele ali tem um mundo pós-apocalíptico mais bonito em CGI. O que for real ali se mistura muito bem com CGI. Porém, eles têm os seres humanos primitivos ou pós-apocalípticos mais aciados que eu já vi. Tem gente ali que tem cabelo penteado, com trança, tudo mais, e tá muito bem. Então mostra mais conceitos. Por exemplo, Próximo César não só tem um escravo humano, que é um conselheiro humano que conta a ele histórias do passado, como ele conta histórias muito bem, como se fosse uma memória de alguém que se formou há 20 anos atrás. Como que um sujeito, como que aquelas pessoas, duas já é um absurdo, aquelas pessoas sobreviveram ao vírus, como conseguiram passar oralmente detalhes tão ricos de 300 anos atrás de uma vivência que eles não tiveram. Porque o mundo não estava nem, como se fala, culturalmente intacto. Por mais que tivessem livros e tal. Quem ensinou para eles aqueles livros? A ponto de você entender totalmente, porque é um mundo quase que pós-nuclear. Com certeza houveram catástrofes nucleares com aquele mundo ali, com a morte dos seres humanos. Porque quem ia fazer manutenção das usinas... Enfim, beleza, estou procurando pelo em ovo? Ok. Ainda assim é forçado. É muito forçado. O personagem do escravo é feito pelo William H. Macy, que porra, é um dos papéis mais ingratos que eu já vi ele fazer. Olha que ele já fez muita coisa. Ele é um baita ator. Mas enfim, ele é um Stephen, um escravo do macaco que é feliz com aquele status quo porque ele sabe que aquilo não vai mudar. Em compensação, essa menina, altamente consciente e moderna, para você ter noção, ela e a comunidade que ela representa, eles estão mais bem munidos 300 anos no futuro, com o vírus, com o mundo arruinado, do que o personagem do Woody Harrelson com aquela comuna militar que ele tinha, na época, no caso, em tempo presente, no último Planeta dos Macacos. Então tem um conflito entre eles e o Próximo César, que é um ditador, é um aspirante a tirano, a déspota, por sinal o personagem mais interessante do filme. E o protagonista, que escolhe salvar, ter piedade dos humanos, embora muitos macacos morram, porém naquele decorrer ele consegue libertar a tribo dele, a mãe e tal. O problema é que os personagens macacos eles não são interessantes. E isso para a franquia isso é um problema, porque até nos filmes ruins isso era o que sustentava. Entendeu? Isso era o que sustentava todos os filmes. Em questão política, os dilemas desse filme são muito mais fracos do que o anterior, o que já era um demérito, e muito mais fracos do que as sequências do clássico.
quando eu revi, tem um especial que é A Conquista do Planeta dos Macacos. Ele é um filme distópico, de baixo orçamento, que para os anos 70 funciona bem melhor do que esse. Ele é um filme de ficção científica muito mais ousado. Ele apresenta um mundo distópico em que os macacos são escravizados também, apesar das viajadas das sequências anteriores, e naquele mundo, por alguma praga, que também foi aproveitado nessa franquia nova, os gatos morreram, os cães também, e os macacos são escravizados. É uma analogia à escravidão utilizando macacos. Parece até meio incorreto hoje, mas a década de 70 foi muito ousada. A nova Hollywood era bem vanguardista no ponto de botar o dedo na ferida, tanto que, pô, isso era filme para criança ver, para família ver, com um final macabro. E esse, o primeiro da tutela da Disney, cara, é muito problemático. Eu queria muito ter embarcado mais. Não me ofendeu. Eu não odiei o filme. Pra você ter noção, ele ainda me entretém mais do que o segundo da franquia anterior, que é o Planeta dos Macacos, o Confronto, que eu acho um filme que dá facilmente para pular pro segundo, ignorando pouquinhas coisas. Ele é uma encheção de linguiça. É uma encheção de linguiça. Agora esse, cara, que história frágil. Eu consigo resumir a parte... Você percebeu que eu falei muito pouco da trama em si, do dilema do protagonista? É porque ele preenche um miolo muito pequeno entre pirotecnias. Diverte, tá? O final é bem complicado de se enxergar qualquer coisa. Parece videogame, eu acho que esse cara era da franquia Maze Runner. Essas franquias adolescentes eu não vi, mas tem toda a cara de ser isso. E então me confunde, também não compensa muito a conclusão. Aí eu vejo o problema pior. Quando o filme já está acabando, eu vi que todo aquele lenga-lenga foi só para conceitos, para próximos filmes. E dane-se, não tem nenhuma explicação. Todo aquele lance ele era para eles invadirem um forte que fica à beira do mar. Embora aquilo ali provavelmente não fosse beira de praia quando o mundo era intacto. Então ela consegue invadir aquilo ali, encontrar uma fortaleza militar para quem tentava sobreviver, provavelmente para figurões. Tudo isso para eles roubarem um disco rígido, ela roubar um disco rígido, para poder reativar um terminal de comunicação com satélites funcionais e lotado de humanos plenamente capazes. Detalhe, aquele disco rígido funciona e os satélites, as antenas, na verdade, conseguem... Satélites não, porra, as antenas conseguem se mover e emitir sinais. 300 anos depois. Porra, eu juro que quando eu vi aquilo ali, eu pensei que pelo menos eles iam se linkar, já que o troço já estava bem pé na jaca, iam se linkar no clássico assim, ó. Eles sobreviveram porque por alguma razão eles viraram mutantes, porque no segundo filme da franquia tem mutantes que veneram uma bomba H, que tiram a pele do rosto e tem poderes telepáticos. Viajado, né? E pelo menos, beleza, já que tá assim, vai linkar com o clássico. Não, são só pessoas mesmo que por alguma razão, porque sim, estão plenamente conscientes de tudo que aconteceu na história humana, sabem operar um hardware de 300 anos atrás, porque passaram aquilo por alguma razão que sim, apesar de ter um vírus plenamente presente que destruiu o planeta. Cara, fica difícil, entendeu? É um filler. O filme é um OVA, tipo assim, como se a franquia principal estivesse caminhando e esse filme aí é um derivado qualquer que é para encher linguiça enquanto eles estão fabricando o filme original. Tô falando demais, eu sei, mas esse canal tinha que sair de algum jeito do marasmo. Cara, complicado. Eu queria muito gostar, eu amo a franquia, mas não deu. Sem contar que esse é o filme que talvez tenha menos espaço para os orangotangos, que são a casta de macacos mais inteligente. Besteira minha, mas tá. Queria muito ter gostado mais. Queria que fosse capaz de eu querer ver de novo, mas, porra, na primeira eu já tô assim. Não acredito que uma revisão vai fazer o filme melhorar. É regular. Dá para assistir, dá para levar a família para ver.
uma criança, mas não sobrevive como ficção científica, muito menos como parte da franquia anterior. Nossa, eu troquei na praga do microfone de novo. Enfim, eu vou aprender a lidar com isso. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. O que der a gente vai falando depois. Eu vou tentar falar de filmes mais clássicos depois, porque esse canal tem que sair. Tá bom? Um abraço, vou ficando por aqui. Até a próxima.